A incessante vigilância e o sincero desprezo e desconfiança de si mesmo lograriam esquivar-se. Historiemos, todavia, os últimos sucessos. Estava iminente, como se viu, a investidura de Krishnamurti nos poderes divinos com que iniciaria a missão messiânica, iterativa e tão pomposamente anunciada. Não obstante os subterfúgios, adiamentos e protelações, o fato deveria produzir-se a breve trecho. Em lugar disso, porém, o que ocorreu foi um longo silêncio de 3 anos, durante os quais nenhuma outra notícia a tal respeito foi veiculada pela imprensa. Ao fim desse tempo a figura de Krishnamurti voltou a ser novamente posta em foco, mas assumindo atitudes e revelando propósitos de tal modo em franco antagonismo com os precedentemente manifestados que fazem supor ter-se operado uma profunda transformação em seu espírito. Começou ele por dissolver, em agosto de 1929, a Ordem da Estrela, declarando que o fazia porque não queria ter seguidores e por entender que a partir do momento em que um indivíduo siga a outro, deixe de seguir a verdade. Era a apostasia de tudo que anteriormente fizera ou permitira fosse, em seu nome e com seu assentimento, preparado e solenemente publicado. Mas ainda, exprimindo-se desse modo, condenava ele implicitamente o procedimento do Senhor Jesus e o de todos os grandes reformadores do passado. Particularmente, no que se refere ao Filho de Deus, a desrespeitosa insinuação é tanto mais injustificável quanto envolve um completo desconhecimento assim dos efeitos imediatos da sua ação sobre quantos o rodeavam como das consequências, bem cedo universais, da sua doutrina. A obra essencial de Jesus, observa realmente, com o seu fino tato psicológico, Ernesto Renan, foi criar em torno dele um círculo de discípulos, aos quais ele inspirou ilimitado apego e em cujo seio depositou o germen de sua doutrina. Ter-se feito amar a tal ponto que depois de sua morte não cessou de ser amado, foi a obra-prima de Jesus e o que mais impressionou os seus contemporâneos. Pretenderá o Sr. Krishnamurti que os seguidores do Mestre, que viveram de fato a sua doutrina e realizaram pessoalmente o reino de Deus, do mesmo modo que os verdadeiros cristãos de todos os séculos, transportados de amor divino, a cujas inspirações consumaram obras imorredoras, deixaram por isso de seguir a verdade, personificada naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E, sem embargo, parece não renunciar de toda a esperança de encontrar um círculo, restritíssimo embora, de seguidores, quando afirma, sem encontrar apenas 2, 3 ou meia dúzia de seres humanos que compreendam a verdade e a vivam, isso será o bastante, com eles alteraria o mundo. Separado deles, ou chefiando-os, por onde se vê o grau de coerência que existe entre as suas sentenças e as suas atitudes. Dissolvida a ordem, não pretendeu por isso ficar nem tem ficado inativo. Quais sejam as suas novas intenções, dilo na entrevista, a que em nota abaixo nos referimos, o fervoroso admirador da sua pessoa e adepto entusiasta das suas teorias, que delas nos dá uma primeira sumaríssima notícia. Seu propósito, adverte ele, não é formar ordens ou novas religiões, novos sistemas de pensamento ou novas filosofias. Seu propósito único na vida é libertar, incondicionalmente, o ser humano, tornado por essa forma, verdadeiramente feliz, pois essa é a única maneira para chegar a tal. Mas, ao mesmo tempo em que não pretende instituir novos sistemas de pensamento, deseja romper com todas as tradições, todos os pensamentos e todas as atitudes antigas, para estabelecer uma nova tradição, um novo pensamento e uma nova atitude perante a vida. A contradição é evidente. Não menos o é, para quem tem olhos de ver, que o objetivo central, visado em tais propósitos iconoclastas, é a doutrina de Jesus. Qual é, de fato, o pensamento antigo, a antiga tradição, em curso no Ocidente e, mesmo, em grande parte do Oriente, se não o cristianismo,
que ele se propõe demolir, substituindo-o por criações de sua inovadora autoria. E não somente isso. Aspirando sobrepor-se, em mal dissimulada rivalidade, à figura do Divino Mestre, incomparável modelo de todas as perfeições, oferecido, em sua vida e obras, como paradigma a todos que, por nosso atraso, permanecemos nesta esfera expiatória. Ousa, ele que nenhuma obra de edificação realizou perante o mundo, inculcar-se como a suprema perfeição. Eu sou, disse ele, aquela flor humana a qual todo homem, assim como toda a humanidade, tem de chegar. Ampliação desse conceito autolátrico se encontra no esboço de sua vida e ideias, publicado no Boletim da Estrela, edição de fevereiro de 1931, na qual vem reproduzi-los dos pensamentos e ensinos, que são a espantosa revelação do fundo ateísta e negativo de suas intenções, ou melhor, do adversário oculto, de cujas inspirações se tem ele, indubitavelmente, feito automático veículo. Comecemos pelo testemunho de sua pretendida sumidade. Ao passo que Krishnamurti, diz o biógrafo, sob a epígrafe meta da evolução, não se proclama como instrutor do mundo no sentido teosófico do termo, proclama contudo haver alcançado a meta final da evolução humana. Sobre a ideia de Deus, entre as perguntas e respostas inseridas no aludido boletim, método didático em que às vezes se compraz, eis como se pronunciou ele, respondendo à interrogação que assim lhe fora dirigida. Sois de opinião que a experiência russa, de abolir Deus, constitua um crescimento na direção reta. O homem, respondeu, cria a Deus por causa do medo. Os russos, ou qualquer outro povo, podem destruir a ideia de Deus, se porém, o medo permanecer, haverá criação de novos deuses, torna-se isto, portanto, uma questão de medo e de tomar objetos externos pela realidade, em vez de chegar à verificação de que a realidade reside dentro de nós próprios. A partir do momento que objetiveis a realidade, tem que dar-se a criação, necessariamente, de um eu sou maior projetado como Deus. Porém na totalidade, na qual não existe nem objetivo nem subjetivo, não existe coisa que se pareça com tu e eu. Quando existir tu e eu, há separação e daí, ilusão do objeto e sujeito, e por causa dessa ilusão manifesta-se o medo e do medo dimana a busca do conforto. A esse santuário de conforto dás nomes tais como de Deus. Como lógica, é obscura, indigente e falsa, envolvendo ademais uma subtileza condenatória da distinção que o Divino Mestre fazia entre ele e o Pai. Mas a ideia nihilista, formalmente negativa da existência de Deus, reaparece, entre uma série de sentenças publicadas em o boletim, na seguinte: quando libertardes essa vida, que é divina, e consumardes essa vida, então vós próprios vos tornais Deus. Por Deus não entendam Deus tradicional, porém sim o Deus que está em cada qual, e esse Deus pode somente ser realizado por meio da consumação da vida. Por outras palavras, não existe Deus, exceto Deus manifestado no homem purificado, tornado perfeito. É a rebeldia integral, dissimulada com o rótulo de perfeição, que ele faz consistir na rejeição de toda dependência, de toda limitação, de toda a ideia de subordinação. Aqui estão, em apoio, algumas de suas sentenças. Tendes que despedaçar todas as coisas, a fim de verificar, duvidar de tudo, a fim de descobrir. O caminho direto é o caminho único, a união simples é a melhor. Quando um homem houver compreendido este caminho, quando esta união houver sido conseguida, então o tempo e todas as complicações do tempo para ele terão cessado. Então será ele seu próprio mestre, seu próprio Deus. E, chegando a ser isto, ele vê tudo. Uma desordem verdadeira, uma desordem divina. É necessária, a fim de produzir-se a divina ordem. Quando atribuís a autoridade externa a uma lei e ordem divina espiritual, sufocais,
limitais essa mesma vida que pretendeis consumar. Crença, dogmas e religiões nada têm que ver com a vida e daí com a verdade. Para auxiliardes com êxito, tendes que haver transcendido a necessidade de receber auxílio. Para dar com verdade, tendes que haver deixado de ser aquele que recebe. Tais são as ideias basilares em torno das quais gira toda a filosofia, se tal nome é possível dar-se ao amontoado de conceitos, que revelam um positivo desregramento mental, do novo demolidor do cristianismo, todas elas impregnadas de insubmissão e rebeldia. Do novo demolidor, dizemos mal porque é sempre o mesmo obstinado e impenitente adversário que, pelo órgão de mais um de seus infortunados joguetes, reaparece, tentando os homens a sacudir, mais que o jugo suave que nos oferece o Cristo, a submissão filial que devemos a Deus, cuja existência ousa peremptoriamente negar, substituindo-a por um egocentrismo e uma autolatria, que foram a causa de sua própria queda e banimento. Atente-se bem nas sentenças que aí ficam, divulgadas por turiferários, como seu aparente autor, fascinados ao ponto de descobrirem sublimidade até em conceitos pueris e ineptos, e ver-se-á que o seu mal disfarçado objetivo é divorciar as criaturas do seu Criador, assim quando pretende fazer do homem seu próprio mestre, seu próprio Deus, e proscreve uma lei e ordem divina espiritual que os teístas atribuímos à autoridade externa, que outra não é senão o autor de toda a vida, universal e humana, que lhe envolve e penetra com o seu amor, como ao insinuar que nos emancipemos da necessidade de receber auxílio e cessemos de ser aquele que recebe. A isso é que ele chama libertar incondicionalmente o ser humano. Libertá-lo de toda a crença e de toda a religião, despedaçando todas as coisas e duvidando de tudo, a fim de, espiritualmente vazio, fazendo causa comum com ele, o rebelado, emancipar-se do medo, motivo único, a seu ver, da criação subjetiva de Deus, que não existe, e assim romper toda ligação com o Criador eterno, abstendo-se de, nos surtos da oração, pedir-lhe auxílio, para então poder auxiliar com êxito, e de receber a divina graça, para poder então dar com verdade. Monstruosa tentação, mediante a qual nos convida, quando reduzidos à miséria espiritual, a dar o quê? Nem sequer o fruto, mas a cinza venenosa de uma incredulidade, que seria o aniquilamento do espírito humano, se nele pudesse ter guarida semelhante aberração e o não defendesse a providencial tendência inata que o impele a gravitar, mesmo através de erros e incertezas, para aquele que o criou. Fazem momentaneamente cessão a esse impulso, transviados pelo tentador, que lhes acena com a miragem de uma felicidade, que é mentira com tais processos e num mundo como o nosso, de expiação e banimento, os fascinados e invigilantes, a quem os desvarios da imaginação não permitiram discernir ainda o tenebroso plano em cujas malhas se estão deixando enrodilhar, mas hão de despertar. E então, em lugar de descobrir profundeza e alcance filosófico em frase torpe como esta, proferida pelos lábios de Krishnamurti, "Se um Deus irrite de ti mesmo", terão aberto o entendimento para compreender que nela traiu-se involuntariamente o anticristo e revelou todo o desprezo que lhe inspira o homem, obra-prima de Deus, que lhe altíssimos destinos, mas que ele, o rebelado, se propõe nada menos que aviltar, arrastando-o à sua mesma perdição. 7. Império Mundial do Anticristo. Apogeu de seu poderio em todas as esferas da atividade humana. Fascinação exercida sobre grandes inteligências, reconduzidas ao catolicismo romano. Manobras da Igreja no Brasil. Sacrílega exploração da figura do mestre. Esse caso de Krishnamurti, que interessou durante alguns anos a opinião pública nos dois hemisférios, para afinal emergir na penumbra, eclipsado pelo tumulto das agitações políticas de nossos dias, é apenas um episódio das grandes manobras coordenadas pelo Anticristo, para subverter a humanidade na anarquia. O que dissemos da ação desse moço,
em função de uma de tais manobras, terá parecido aos que hajam com ele travado o conhecimento pessoal não somente um ultraje ao ministério sagrado de que o acreditam investido, mas as suas próprias maneiras e atitudes insinuantes. Padecendo a mesma inibitória ação oculta, que lhes não permite discernir o fundo e o alcance tenebroso de suas teorias, e não temos dúvida em acreditar que ele próprio, sob a influência fascinadora que o envolve, o não perceba, dificilmente admitirão, antes repelirão, indignados, que a sedução pessoal, atraente e irradiadora que, afirmam com experiência própria, exerce ele sobre quantos se lhe aproximam, possa emanar do adversário implacável do gênero humano. Imaginam, certamente, que esse adversário, admitido que possa ou se queira manifestar, só o fará com a truculência própria de sua condição de revoltado. Mas, sem falarmos na tentativa de calculada reabilitação que, pelo órgão da Sra. Blavatsky, foi insinuada, e já o analisamos, ao tratar da doutrina secreta, bastará recordarmos a advertência do nosso Divino Salvador acerca dos falsos cristos e falsos profetas, reproduzida no capítulo precedente, para compreender-se que os seus prodígios e maravilhas, para chegarem a enganar, se possível fosse, aos próprios escolhidos, só poderiam ser praticados sob aparências agradáveis, jamais em forma que denunciasse o seu fementido autor. Seria tão inábil o anticristo, que procedesse do outro modo. Como, porém, os que permanecerem na palavra do Senhor Jesus, sendo verdadeiramente seus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32, não lhes será difícil, a esses, pelo menos, de entendimento desanuviado, perceber as sutilezas do antagonista, reputado com razão o pai da mentira. Não será para isso necessário mais que analisarem, com serenidade e isenção de ânimo, as palavras do tentador e as atitudes do que lhe sirva de intérprete. Assim, em Krishnamurti, além das sentenças, francamente ateístas que no precedente capítulo acabamos de reproduzir, há em toda a sua doutrina, fragmentária e subversiva, divulgada e entusiasticamente comentada por seus admiradores, um acentuado cunho de repulsa ao Criador eterno, cujo nome ele se abstém, quanto possível, de proferir, fazendo-o de preferência quando formalmente interpelado, como no caso da pergunta sobre a experiência russa, de abolir Deus, que transcrevemos há pouco, mas para assegurar, como vimos, que a crença em Deus é um produto do medo. Em contraste com nosso Divino Salvador, cuja profunda experiência religiosa consistia na perpétua comunhão interior com o Pai, que nos recomendou adoramos em espírito e verdade, o Sr. Krishnamurti faz a apologia da vida, sem autor, que não admite, sem limitações nem restrições, para ser gozada na máxima plenitude. A consumação da vida, afirma ele através dos comentários de um fanático admirador de suas teorias, se encontra na liberdade da mesma, no alijar de tudo que impede a mente e o coração de se expandirem livremente até se tornarem ilimitados. Para se adquirir esta qualidade de não limitação é preciso que haja um trabalho contínuo de adaptação aos verdadeiros fins da vida, à medida que os formos descobrindo. Quando a adaptação for integral, não existirá mais resistência por parte da mente, e então o esforço cessa. A própria pujança da vida e o conhecimento ilimitado é que virão a ser os verdadeiros propulsores da ação, e de nada mais se necessita. Achando-se assim despedaçadas as barreiras que separam, o ser contém tudo em si mesmo e a si mesmo vem tudo, a origem e a meta estarão reunidas. Puro delírio autolátrico, em antagonismo àquela palavra tão profundamente reveladora do Senhor Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Adversário do Cristo, como instrumento do tentador, que o inspira e procura por todas as formas, direta e indiretamente, suprimir a ideia de Deus, em cuja suprema unidade se opõe a que sejamos consumados,
substituindo-a pela do ego individual, compraz-se, entretanto, algumas vezes em imitar o Divino Mestre, ao responder a certas interpelações, mas com esta diferença capital: enquanto as respostas do Senhor Jesus, penetradas de clarividente sabedoria, ora dissipavam qualquer dúvida com a eloquência dos fatos, ora devassavam, confundindo-os, a secreta intenção dos interlocutores, as de Krishnamurti se caracterizam pelo mais vulgar subterfúgio e por uma pobreza intelectual vizinha da puerilidade. Dois exemplos, em paralelo, serão suficientes para o demonstrar. Quando João Baptista enviou mensageiros ao Mestre, a perguntar-lhe se ele é o Cristo, a resposta foi: ide contar a João o que estás ouvindo e observando, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, o Evangelho é anunciado aos pobres, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Noutra ocasião, estando a ensinar no templo, anciãos do povo e principais sacerdotes, sempre mal intencionados a seu respeito, o interpelaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Acreditavam embaraçá-lo, mas obtiveram esta pronta réplica: também eu vos farei uma só pergunta, e se me responderdes, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discorriam entre si: se dissermos, do céu, dir-nos-á, por quê, então, não lhe destes crédito? Mas se dissermos, dos homens, tomemos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. E ele por sua vez lhes declarou: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas, para os não deixar sem edificação, logo, lhes propôs a parábola dos dois filhos, terminando por adverti-los: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram, e vós, vendo isto, nem vos arrependestes depois, para lhes dar descrédito. Com essa autoridade, que se impunha, fazendo calar os mais graduados antagonistas, falava o Senhor Jesus. Agora vejamos Krishnamurti. Perguntando-lhe alguém: sois o Cristo que volta à Terra? Simulando ignorar que como tal ou, pelo menos, como seu veículo consentira que eu se fizesse anunciar, talvez já convencido de que era indigno de semelhante investidura, respondeu com esta evasiva: amigo, e tu quem pensas que eu seja? Se eu te disser sou Cristo, criarás uma autoridade; se eu te disser não sou, criarás do mesmo modo uma outra autoridade. E para reforçar a pobreza do raciocínio, destituído, como se vê, da lógica mais elementar, acrescentou: pensas que a verdade tem algo que ver com aquilo eu tu pensas que eu sou. Para concluir, depois de calculado o vanilóquio, com a seguinte enfática pretensão: bebe da água, se ela é pura. E eu te digo que possuo dessa água límpida, desse bálsamo que purifica e cura grandemente. E tu me perguntas quem sou? Eu sou todas as coisas, porque sou vida. Aludia certamente às suas teorias, subversivas de toda obediência e negativas da existência de Deus, a que lhe opõe a sua própria raquítica pessoa, alucinada ao ponto de inculcar-se como a realização total da vida. O seguinte episódio, ocorrido nessa nova fase de sua atividade propagandista, revela ainda a força de sua argumentação. Alguém, que certamente notará a incoerência de suas opiniões e atitudes, fez-lhe esta pergunta: se sois contra a autoridade espiritual, como é que vós, em pessoa, fazeis a volta ao mundo, realizando conferências e ensinando? A resposta foi: é muito simples, porque quero fazê-lo. Não vá nisso a autoridade espiritual. Não exerço por tal a minha autoridade.
Faço isso porque eu quero fazer, por ver tanta tristeza estampada na face do homem. Resposta: ademais, em contradição com um de seus próprios conceitos, formulado nestes termos: fazei convite à tristeza com abundância de coração, pois que a tristeza proporciona o perfume do entendimento e é a criadora do afeto. Contraditório, pois, consigo mesmo, hesitante e desarrazoado em suas opiniões, inconsciente joguete do inimigo astuto, que lhe não respeita as intenções, senão malévolas, conviremos, de todo modo mal orientadas, não fazemos injúria a esse moço, considerando a sua breve projeção no cenário do pensamento contemporâneo, pela secundária importância que revestiu, mero episódio das manobras, com muito mais amplo objetivo, desferidas pelo anticristo, certamente decepcionado, ele próprio, com a passividade, até certo ponto, esquiva, do jovem em duas suas audaciosas injunções. Evidentemente falha nesse particular, nem por isso a sua ação irradiadora em todas as esferas da atividade humana se tem deixado de exercer, com poderio crescente, visando subverter a humanidade na mais completa anarquia da direção dos povos, com efeito, em que o espírito de cesarismo se tem insinuado, com a apologia da força e o cerceamento de todas as liberdades, as relações dos homens entre si, mais que nunca empenhados num conflito de ambições, visando a exclusiva detenção dos bens temporais, com esquecimento absoluto de seus imortais destinos, das manifestações do pensamento na ciência, na filosofia, na literatura, nas artes, caracterizadas por uma instabilidade e rejeição de todas as tradições do passado, que são outros tantos signos de decadência e esgotamento, em que a extravagância assume força de originalidade, ao desregramento de costumes, filho da irreligiosidade que por toda parte predomina e a que uns restos da influência do cristianismo, evanecem, já não conseguem opor apreciável resistência. Em tudo se revela aquela ação nefasta, que atinge o apogeu em nossos dias. Mais que em qualquer outra época da história humana a perspectiva é sombria. Plasmando, com descortina clarividente, em sua obra, vertida do russo para o castelhano, Una Nueva Edad Media, uma nova Idade Média, a crise contemporânea em seus caracteres e significado profundo, Nicolau Berdyaev demonstra que o movimento quientista da Renascença, abrindo o que ele considera, com justa propriedade, a era humanista, a cujo definitivo e irremediável caso estamos assistindo, foi operado no sentido de um deslocamento do centro espiritual da vida para a superfície desta. Ao começo impregnado do pensamento cristão, em cujas fontes auria suas mais fecundas e formosas inspirações, esse movimento, que em suas formas de expressão exteriores abrangia o domínio da ciência, da literatura e das artes, obedecia, no fundo ao impulso que, por nossa parte, denominaremos de involução religiosa, pois que, desviando-se progressivamente da divindade, numa ânsia de refletida emancipação, e focalizando como eixo de suas elucubrações o homem, com toda a enganosa magia de seus poderes criadores, veio a sussurrar no estado de religiosidade visceral, que é a característica do nosso tempo. A Berdyaev não repugna admitir não ter sido por obra do acaso que se realizou a história moderna, pois que nela havia uma considerável tensão de forças humanas, tendo sido uma grande experimentação de nossa liberdade. Sem embargo, reconhece que o humanismo, em seu desenvolvimento, separou a humanidade de seus fundamentos divinos, conduzindo a um estado de esgotamento que faz recordar o fim do mundo antigo, a queda do Império Romano, a exaustão da cultura da Grécia e de Roma, fonte eterna de toda a cultura humana, dando lugar a que a religião de Mamon se haja convertido na força dominante do século. Conduzindo, todavia, mais longe a sua análise, definindo resolutamente o problema religioso de nossa época, tal como se apresenta a um pensador de sua estirpe, adverte:
Considerai o que é, descoberta e desnuda, a natureza do humanismo, desse humanismo que noutros tempos parecia tão inocente e tão puro. Quando não há Deus, não há homem, tal é a revelação experimental do nosso tempo. Considerai o que é, desnudado e sem véus, a natureza do socialismo, agora que distinguia seus extremos limites. Outra verdade, porém, que não é menos evidente, que já não está encoberta por véu algum, é que não existe neutralidade religiosa, ausência de religião. A religião do Deus vivo se opõe à religião de Satanás, em face à religião do Cristo, a religião do Anticristo. Feriu desse modo o que se tem usado chamar o ponto nevrálgico do assunto. O que, todavia, não fez, porque em sua pesquisa, conduzida do lado da sombra, que é a nossa posição terrestre, limitou-se à ponderação dos fatores visíveis, abstendo-se de remontar a perscrutação das origens remotas, em que se insere o seu determinismo oculto. Foi assinalar, como se nos afigura claro, que todo o movimento de renovação ou, segundo ficou dito, de emancipação humanista foi o complemento de um plano, deliberada, intencional e sistematicamente posto em prática, sob os aparentemente mais justificáveis pretextos, pelo Anticristo. Vimos que a primeira intenção deste fora aniquilar no nascedouro a obra cristã, cuja substância estrutural, em seus transcendentes efeitos, Berdyaev patenteia, quando afirma, a redenção cristã é a única que conferiu ao homem o poder de levantar-se e, espiritualmente, se manter de pé, visto como libertou o homem do império das forças elementares da natureza, em que caíra, tornando-se delas escravo. Frustrado o seu primeiro desígnio pela réplica vitoriosa da ressurreição do Mestre, mas não esmorecendo com o esplendoroso recrudescimento da fé, que dela resultou e contra o qual foram improfícuas as implacáveis perseguições tramadas no invisível, transformou maligno a campanha de extermínio, pela agressão exterior, em manobra de deturpação interna e, senhor do pensamento dos homens, conduziu os frágeis e infiéis depositários do divino legado por todos os transviamentos, de conduta e de doutrina, que o tornassem, para a grande mamona dos homens, infecundo, falho, portanto, aos seus objetivos redentores. Como, entretanto e apesar de tudo, ao lado do joio por ele semeado, continuava, no seio da cristandade, a germinar o trigo, sob a vigilância do Mestre, e não cessavam de florescer almas fiéis, e o cristianismo prosseguia dominando os cimos do pensamento humano, suscitando as suas mais nobres e perfeitas criações, depois de ter promovido ele, o maligno, por suas reacionárias inspirações, não o fervor, mas o fanatismo religioso por que se caracterizou a Idade Média, não podendo impedir o despertar da consciência humana, em suas aspirações de liberdade, que a intolerância medieval agrilhoara, e tal foi a imediata causa propulsora da Renascença, apoderou-se desse movimento para, mais uma vez, estimular, levando às suas últimas consequências, a rebeldia do homem ao seu Criador. Essa finalidade, e não o vasto movimento intelectual do humanismo, em si mesmo, tendente a desenvolver as potências criadoras do homem e favorecer o seu progresso, é que caracteriza a ação do Anticristo sobre o pensamento humano, desvinculando-o de suas raízes divinas. Recorde-se o que dissemos precedentemente, nas considerações sobre o Anticristo, não só quanto à sua dupla modalidade, como predisposição, no homem, a afirmação egocêntrica de sua personalidade como entidade inspiradora e centralizadora da ação exercida pelos inumeráveis seres espirituais obedientes à sua direção, mas quanto à universalidade e constância de semelhante ação, que chega a equivaler, por isso, na ordem espiritual, à inflexibilidade com que agem, no mundo físico, as forças dessa natureza, e não haverá repugnância, acreditamos, em serem admitidos os seguintes postulados. A obra de redenção humana, tanto vale dizer de integração na consciência e na unidade divinas,
pelo despertar do Cristo interno, que todo homem traz latente em si, obra presidida pelo Filho de Deus, que um dia, em futuro remoto, a consumará em toda a humanidade, tem sido consideravelmente cerceada pelo Anticristo, mercê da receptividade natural que as suas reacionárias sugestões oferecem aos homens. Dominador do pensamento destes, Senhor, que ao mesmo tempo é, de vastos conhecimentos e recursos intelectuais, ele o verdadeiro autor das obras humanas, em tudo que não tendam a glorificar o Criador. As correntes de pensamento por ele desenvolvidas geraram o ceticismo filosófico, duplicado de ateísmo, que os absurdos dogmáticos, ainda por ele suscitados, no campo da religião parecia justificarem, tanto mais que a própria atitude da Igreja denunciava a incredulidade dos seus representantes. No domínio das ciências, ao lado das verdades fundamentais, que as pesquisas dos seus cultores punham de relevo, insinuou as ousadas conclusões da inexistência de Deus, objeto central de sua demolidora rebeldia. Lançados assim os fundamentos da irreligiosidade, propicia a plenitude da sua dominação, estendeu a rede vastíssima de suas torvas sugestões não apenas sobre as mais variadas formas da atividade mental dos homens, mas sobre todas as suas organizações na esfera política e social, deturpando e corrompendo o que não podia destruir, pervertendo os costumes públicos e, dos próprios lares, núcleos e formação das sociedades humanas, fazendo escolhidos centros de seu infortunado império, pelas dissensões, incompatibilidades e desarmonias neles, por toda parte, frequentemente suscitadas. Tornou-se, numa palavra, Senhor do mundo todo. Exageramos. Percorrei a história de todos os séculos e nos sucessos, coletivos e individuais, em que haja violação do preceito básico formulado pelo Cristo, amai-vos uns aos outros, encontrareis a intervenção reacionária do Anticristo. Não exerce ele, certamente, uniformes sem contraste, pois que, de seu lado o amor infinito do Cristo, infatigável em sua vigilância universal, não cessa de projetar no santuário interior dos homens os influxos reanimadores do germe divino que neles jaz adormecido. Como, entretanto, para o despertar deste, se faz mister um vivo esforço consta um passo que os estímulos do inimigo oculto se encaminham a favorecer a natureza inferior do homem, inclinada à expansão dos instintos egoísticos, a vantagem tem permanecido, evidentemente, do lado do Anticristo. Dessa dualidade de influências que todos, mesmo os mais adiantados ou mais experientes, na romaria, das existências transcorridas, padecemos, tereis o ilustrativo testemunho na contradição de ideias e atitudes observadas em um mesmo indivíduo. De tal modo somos todos conduzidos, quando menos, inspirados, constantemente, ora por uma, ora por outra das duas correntes de pensamentos adversos, a do Filho de Deus e a do seu antagonista. Felizes os que ainda oscilam entre essa dupla inspiração e se não tornaram inconsciente, automático e invariável joguete do Anticristo. Poder-se-ia multiplicar os exemplos de homens notáveis em cujas manifestações, orais ou escritas, ou em cujas, inesperadamente, contraditórias atitudes se patenteia aquela dualidade inspiradora. Como ilustração de nossa tese baste-nos, todavia, invocar os dois seguintes casos, omitidos os nomes de seus protagonistas. Quanto ao primeiro, já restituído aos esplendores da vida mortal, por não macular, com o que poderia ser interpretado como ostensiva irreverência de nossa parte, a memória augusta de uma figura do cenário brasileiro, a qual votamos a mais carinhosa veneração, tanto pela eminência de seus dotes, como por se achar associada às mais comovidas recordações de nossa primeira mocidade, e quanto ao último, ainda sujeito às ilusões e enganos desta obscura região terrestre, por um motivo de prudência e discrição, fácil de compreender-se, muito embora no outro caso, pela reprodução de seus pensamentos e atitudes, venhamos,
involuntariamente, a descobri-los. O nosso objetivo, radicado nas inspirações da verdade, tal como nos sentimos no dever de a divulgar, não pode ser armar escândalo nem travar polêmicas. A campanha que, pela imediata libertação dos escravos, se feriu no Brasil há 50 anos, pôs em destaque, entre outras, uma empolgante personalidade, da qual, descrevendo em rápidos traços magistrais, disse um contemporâneo: "O mago maravilhoso da grande ideia, havia operado a poderosa catálise sobre os espíritos, transmudar o pensamento emancipador em pensamento abolicionista. Radicalizar a solução do problema e postar-se diante dos interesses coligados do escravismo como o anjo vingador dos danati e a metala dos latifúndios. Entrara pelo averno das senzalas e dentro, radiante de idealidade e brandindo uma espada de diamante, queria libertar Sísifo de sua pedra e Ixion de sua roda. O fascinante talento oratório, a imaginação poderosa, a fina sensibilidade artística, o tipo apolíneo, o entusiasmo, a irradiação pessoal, o prestígio da elegância, das viagens e da cultura, o gosto da popularidade, apesar das origens aristocráticas, tudo qualificara magnificamente para essa missão libertadora. Mas não a teria realizado com o êxito fulminante que a coroou, nem o seu verbo inflamado ecoaria tão profundamente no coração e na consciência de quantos fruíram o irresistível encanto de ouvir, se o instinto da liberdade, maior porventura que a piedade humana a que lhe inspirava a situação dos cativos e o fizera, desde estudante, esposar a causa da sua libertação, não fosse a tal ponto um decisivo fator na formação do seu espírito que, em toda a sua rápida e deslumbrante carreira política, nunca foi um homem de partido, obediente às injunções e conveniências gregárias, e jamais reconheceu, de fato, outro chefe que não fossem os ditames de sua própria consciência. Porque era, visceralmente, um cultor da liberdade, é que o se fez o apóstolo da libertação dos escravos. Pois bem, encerrada, com a implantação da República, a sua carreira política e votado, mais que a voluntário ostracismo, a uma existência de meditação e de recolhimento, nos anos que imediatamente se lhe seguiram, esse homem extraordinário, que o ambiente intelectual do seu tempo havia tornado não ateu, pois que a ideia de Deus jamais fora, totalmente banida do seu espírito, mas um indiferente, como tantos, em matéria religiosa, converteu-se ao catolicismo romano, ou melhor, foi restituído à crença em que a fora educado e a cujas formas exteriores se havia prendido outrora com a vivacidade própria das primeiras e inapagáveis impressões que recebemos na vida. Nada haveria que estranhar neste fato, para o qual contribuiu poderosamente a imaginação, de tal modo opulenta nos mais variados matizes que um dos encantos, e não o menor, dos seus escritos e discursos consistia na variedades, por assim dizer, infinita e na originalidade das imagens com que enriquecia, tornando-os de alguma sorte palpáveis, sobretudo mais expressivos, os seus pensamentos. Mas a imaginação, como a inteligência, também tem os seus perigos. Qual é, de resto, entre as faculdades humanas, a que não ofereça possibilidades de extravio? Ora, na situação de maturidade que atingir o seu entendimento, sentindo a necessidade de crer, como o único sólido apoio que pode encontrar o homem, para conduzir-se em meio das vicissitudes e incertezas deste mundo, o ter-se deixado, não por tendências místicas, mas pela imaginação, prender a Igreja Romana, trouxe-lhe o inconveniente de subordinar a esse dom, puramente emotivo, as faculdades superiores do seu espírito. Porque, para submeter-se aos dogmas e práticas da Igreja, abdicou da sua independência de pensamento, como de uma pobre coisa na esfera religiosa. Mas ainda, reconhecendo que no amor somente está a percepção do divino, o que é indubitável e já o temos, por nossa parte, proclamado,
Em lugar de recorrer diretamente à fonte divina do Evangelho e a exclusivamente abeberar-se da profundeza espiritual e transfiguradora do pensamento do Mestre, por aquelas faculdades ao serviço do que constitui precisamente a deturpação desse pensamento e, seduzido pelos atrativos da liturgia, empenhou, para justificar e defender, os recursos de sua vigorosa dialética. Se for provado, escrevia em suas notas íntimas, ulteriormente publicadas em volume, que um rito da Igreja é apenas a transformação de um rito pagão anterior, que o incenso já era queimado nos templos romanos, que o sacerdote na missa volve as mãos como o sacrificador antigo. Tudo isto será apenas para mim um acréscimo de prestígio à cerimônia que se quer destruir. É um sistema curioso querer, para desenragar uma crença, mostrar até que ponto suas raízes são profundas. Existem, todavia, espíritos, para os quais o golpe mais certeiro, com que se possa ferir uma instituição ou um costume, é provar sua antiguidade. Esquecia contudo que tais práticas, de resto introduzidas na Igreja cristã, como assinalamos antes, por inspiração maligno, com o fim de materializar o seu culto, não foram instituídas pelo Divino Mestre, que, ao contrário, estabeleceu e definiu a sua exclusiva espiritualidade, no diálogo com a samaritana. Elas não foram adotadas, a partir do quarto século, senão quando a fé já não animava de heroísmo o coração dos crentes. Derivativo, para substituir o estudo meditado da palavra do Mestre, como fora praticado nas primitivas comunidades cristãs e para aprender, antes pela imaginação que pelo sentimento, os que se distanciavam cada vez mais das inspirações daquela fonte, sem embargo da utilidade que tiveram na perpetuação do cristianismo, ao menos, sob as formas culturais sobrepostas ao verbo divino que o fundara, utilidade que se deve reconhecer e não surpreender, pois que do próprio mal, quanto mais de simples transviamentos humanos, sabe Deus tirar o bem. Tais práticas, entretanto, estão condenadas a desaparecer com o restabelecimento do cunho puramente espiritual do Evangelho, nelas mais uma vez se cumprindo aquela sentença do Senhor Jesus que anteriormente recordamos: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Prendendo-se a elas com tão vivo entusiasmo, o grande homem, de que falamos, ao mesmo tempo que em toda a pureza de sua crença e de seus elevados sentimentos era indubitavelmente assistido por aquele que devassa o mais íntimo de nossas intenções, franqueava, não obstante, ao inimigo astuto o ponto vulnerável de seu espírito, agasalhando inspirações como a que se vai ver. E aí é que pretendíamos chegar. Fazendo o panegírico de um grande jesuíta, que se notabilizara por uma obra magnífica de catequese dos nossos aborígenes, teve para a companhia fundada por Loyola e que de tantos crimes, por seus métodos abomináveis, se tornou responsável perante a história, instituição que faz de cada um de seus membros, despejando-os da própria consciência, um autômato, irresponsável e cego, as seguintes inconcebíveis expressões, que revelam ter-se obliterado no Apóstolos da Liberdade, que ele fora, o senso de sua enobrecedora vocação. Tomai qualquer objeto da natureza, seja uma planta, uma pedra, uma forma de vida e movimento, o que o caracteriza é a perfeição do plano, o definitivo, o acabado da execução. Há obras do espírito humano, há criações sociais que têm esta perfeição, de modo a se poder pensar que elas por sua vez entraram no plano da criação, que o espírito que as delineou, a multidão que as desenvolve e completa foi, como qualquer das forças físicas e químicas que compõem e governam um organismo, autômato da natureza. A Companhia de Jesus é uma dessas estruturas que tem o cunho da perfeição natural e em que não se pode deixar de reconhecer uma inspiração, uma coesão, uma força de crescimento, superiores ao poder de qualquer homem isoladamente aos recursos de qualquer grupo de homens fechados no planeta. Ao que bastará, singelamente, opor-se,
Para desautorizar tão singular apologia do regime de escravidão absoluta adotado pela Sociedade dos Jesuítas, esta sentença lapidar do iluminado Paulo, já por nós aqui mesmo recordada. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O outro caso é de eminente catedrático de uma de nossas escolas de ensino superior. Há alguns anos, fazia-se pela imprensa, não temos dúvida em atribuir ainda o fato à inspiração oculta do maligno, mais uma campanha de demolição do espiritismo, e escritores católicos clamavam por uma coligação de cientistas e adeptos de seitas religiosas, para combater o inimigo comum, que lhes tirava o sono, sobretudo, com as numerosas curas de enfermidades de todo gênero. Quando mais intensa ia atuar e exigiam-se até dos poderes públicos severas medidas coibitivas da expansão do malsinado credo, o professor a que aludimos, num espontâneo gesto de imparcialidade e desassombro, que só lhe podia ser honroso, recomendando ao mesmo tempo a gratidão dos espíritas estudiosos, lançou pelas colunas de importante jornal desta cidade o criterioso artigo de que vamos reproduzir os trechos principais e que, baseado em sólidos raciocínios, revelava de par com certo conhecimento literário do assunto, a elevação de seus predicados morais. Nas discussões mais ou menos acaloradas que já se vão travando em torno das doutrinas de Allan Kardec, exordiava ele, há quem declare que os homens de ciência precisam energicamente combater, sem mais exame, o espiritismo. Eu, que não tenho ligação alguma nem com esta, nem com nenhuma outra seita religiosa, peço permissão para discordar. Os homens de ciência só poderão combater o espiritismo, depois de se darem ao trabalho de o conhecer. Precisam, portanto, preliminarmente, ler alguns dos numerosos autores que se têm ocupado com o assunto, devem frequentar as sessões, para se pôr em contato com médiuns, experimentadores e sensitivos, de modo a controlar fraudes ou verificar fenômenos. Só depois disso é que poderão entrar no combate ao espiritismo. Antes, não. Seria leviandade uma fé. O homem de ciência nunca deve ser um partidário apaixonado, não tendo o direito de se declarar, a priori, pró ou contra, qualquer coisa. Argumentar que tal ou qual fenômeno repugna a inteligência, é reproduzir no século XX o horror vazio com que os hidrostáticos da antiga ciência explicavam por que a água não subia nas bombas acima de 10 metros. Não pode haver repugnância por um fato. O fato precisa ser verificado, controlado, medido, examinado, discutido, nunca deve ser repelido por parti-pris. Todo fato novo, que surja no mundo, necessita, pois, de um exame lento, minucioso, delicado. Só depois disso é que se pode lançar a sentença condenatória. O cientista não se deve cansar de repetir experiências. Fortalecendo esses conceitos, de puro bom senso, criticava em seguida a atitude de certos cientistas, destituídos do espírito de investigação, escravizados à rotina e refratários à marcha evolutiva da ciência, entre os quais os que ainda hoje negam valor aos problemas da psicologia e, recordando que a ciência é baseada em hipóteses, insistia. Todo fato deve, pois, ficar sujeito a um exame e, ao mesmo tempo, a sua explicação ficará subordinada a uma hipótese. Aliás, toda ciência moderna está baseada em hipóteses, e o cientista deve estar habituado a lidar com elas. Anteontem a física tudo explicava pela emissão de fluidos, ontem já outra era a hipótese, ora, a vibração de um meio ultraelástico, o éter, que dava satisfação aos investigadores, quando queriam elucidar aqueles mesmíssimos fenômenos, que hoje se tornam mais fáceis de entender com a teoria eletromagnética de Maxwell. É que, acrescentava, a hipótese varia, segundo os dados colhidos. Cada século, cada meio século, cada quarto de século vê surgir uma nova hipótese, lidimamente científica.
E, depois de referir-se aos fenômenos de fluviação ódica descritos pelo barão von Reichenbach, tido por um louco, que convivia com almas do outro mundo no seu famoso castelo, os quais, entretanto, foram reabilitados pela radioatividade, que ninguém hoje põe em dúvida, passando em seguida a recordar crendices e verdades, abordava finalmente os fenômenos espíritas, argumentando: o verdadeiro homem de ciência, portanto, não deve ter nenhuma repugnância em investigar os novos e curiosos fenômenos que apresenta o Espiritismo. Investigará, constatará, provará. Não tirará conclusões, se quiser, deixando que os crentes formulem uma hipótese apressada, que darão como a única verdade. Que mal há nisso? A hipótese em ciência é sempre transitória, e assim, pois, até que se demonstre o contrário, é sempre aceita o que explica da melhor maneira a maior soma de fatos. A doutrina espírita explica da melhor maneira os fatos conhecidos. Os sábios devem humilde e sinceramente declarar que ela é a boa hipótese ou, se preferirem, a boa doutrina. Ela não explica satisfatoriamente a fenomenologia atual. Então cumpre substituí-la por outra explicação mais de acordo com o que é sido observado. Após falar do que anda por aí tratado por gente incompetente que, de boa fé talvez, deturpa os resultados, concluía por dar, nestes termos, o seu depoimento pessoal. Eu, que tenho vivido a maior parte da minha existência preocupado com assuntos de ciência, tenho sempre manifestado a maior curiosidade em conhecer o Espiritismo. Li os livros essenciais da doutrina, assim como aqueles outros que até estudado cientificamente. Entre estes, um dos que mais me impressionaram foi o do engenheiro Grunewald, de Berlim, intitulado Experiências Psicomediúnicas. Nesse maciço volume são tratados fatos assaz curiosos, que os nossos cientistas teriam grande lucro em conhecer. E, entrando a assinalar a esquivança de certo número de espíritas, principalmente de espíritas brasileiros, a um contato, que seria proveitoso, com os homens de ciência e, da parte destes, a indiferença por uma seara rica dos mais inesperados resultados para o alargamento dos conhecimentos humanos, concluía: o que é preciso, parece, é metodizar a experimentação espírita, variando mal nas condições fundamentais, para obter, por essas variações, resultados diversos e compará-los então. Ora, o hábito da experimentação não deve ser muito frequente entre espíritas leigos, embora munidos da melhor vontade e cheios de sinceridade, mas é, ou pelo menos deve ser, apanágio dos homens de ciência. A estes, portanto, é que cabe a diretriz a dar aos estudos que devam ser feitos. Fora disso, é perder tempo. Urge, pois, em benefício da verdade eterna procurada por todos, que espíritas e sábios se deem as mãos e trabalhem juntos. Não podia semelhante pronunciamento, de um verdadeiro cientista, expectante e sincero, deixar de impressionar favoravelmente. Certo é que a campanha de hostilidade esmoreceu, vindo a cessar algum tempo depois. De surpreender, entretanto, é que, pouco mais tarde, o seu autor, tomado subitamente de fervor devocional, enfileirava publicamente ao lado de alguns intelectuais que, entre nós, se têm prestado a certas calculadas manobras do clero romano, empenhado em organizar páscoas coletivas, de militares, de engenheiros e médicos, muito ufano em demonstrar ostensivamente que o seu jugo dogmático já se não limita a pessoas incultas, mas tem ultimamente alcançado as classes mais representativas, da mentalidade brasileira. Para quem tem olhos de ver, consoante a expressão evangélica, é indubitável que o professor de que nos ocupamos, homem culto, cuja regimentação nas fileiras reacionárias valeria nada, menos que por assinalada vitória do romanismo, padeceu, ignoramos-se da parte do elemento clerical, militante e visível, mas certamente dos elementos do invisível que o manobram,
formidável pressão, que lhe subverteu a mente, fechando-a para a desassombrada pesquisa da verdade, que tanto preconizara e se encontra na revelação nova, e capturando-a nas malhas da fé segue sem discernimento.